gentlemen, may I have your attention, please? Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Absurdo. Um espaço super áudio-vídeo interativo. Um espaço super áudio-vídeo interativo para falarmos de como sobreviver ao absurdo do cotidiano de uma forma descomplexada e bem-humorada. E também com algum drama, porque afinal faz parte. Nós somos a Cláudia Brito e o Ju Torres. Mas os nossos convidados é que são absurdamente incríveis. Uma nota final, este programa vai ferir a suscetibilidade daqueles que não acreditam em magia ou no absurdo. Bem-vindos, bem-vindas, meninas, ao podcast Absurdo. Nós estamos já a nos habituar a falar em quadradinhos, eu aqui num esquema tático de quem fica em cada quadrado para eu me orientar, mas estamos a ficar boas nisso, mesmo com a idade, estamos a conseguir gerir a parte virtual. E no episódio de hoje vamos falar do medo. Quem não tem medo? Os medos mais assustadores até aqueles medos mais estúpidos que temos. E nesse momento todo mundo vive um certo medo. E os meus medos começam pelas coisas mais simples, como eu tô ficar morena, tô chateada. Tipo, não aguento muito tempo assim, aquele medo estúpido. E tem aqueles medos reais de doença, de tudo, e que vamos falar aqui. Cláudia? Sim, Cláudia, porque hoje vamos ter aqui esta confusão de nomes, mas avançando. Sim, esta coisa, o medo de facto não deixa de ser uma emoção ou uma resposta profundamente natural e normal e que acho que como tudo na vida, aquilo que faz a diferença é a forma como nos relacionamos com o medo. Eu confesso que uma das coisas, desde que nós estamos a fazer este podcast, eu já ultrapassei ou já fui confrontada com vários medos e um deles que eu entretanto ganhei é esta coisa de apresentar as pessoas, porque acho sempre que tudo aquilo que eu possa dizer acerca delas vai ficar muito aquém daquilo que deveria ser dito. Em todo o caso, vamos lá, vamos a isto. Então, hoje temos connosco a Karina Caldeira. A Karina é apresentadora do programa Glitter Late Night, é conhecida pela sua personalidade grande e criativa, e quem a conhece parece que diz sempre que vive destemida e enfrenta descontraídamente todos os novos desafios. À parte disso, vive com o namorado, vimos há pouco, o marido aliás, 3 cães e não tem medo de dizer em público que come fast food. É assim mesmo. E depois, por favor, Karina, corrige tudo isto. Temos também a Cláudia Lucas Schell, homónima, que tem um percurso muito, muito interessante e certamente ainda só o início. Começou como atriz, eu pelo menos conhecia como atriz há muitos anos atrás. É poeta, é novelista, é contista, é dramaturga, é argumentista, enfim, escreve basicamente e isso é tudo. E agora, nestes tempos de quarentena, participa num projeto chamado Body Inspiratório, onde 45 escritores e artistas escrevem juntos um romance coletivo em série. Que giro. Pronto, bem-vindas. E agora corrijam tudo aquilo que eu não disse, por favor. Corrigir, está bem resumido. É a introdução, é basicamente isso. Realmente fui atriz no início do meu trabalho, quando comecei a trabalhar fui profissionalmente atriz durante 10 anos e depois de facto as coisas encaminharam-se para eu começar na parte da escrita, nomeadamente na escrita para cena, que foi onde eu comecei, e depois nos guiões, e depois daí passei, lá está, isto nunca foi nada muito estruturado, foi uma coisa que aconteceu naturalmente, e depois comecei a escrever contos, que é aquilo que eu escrevo mais neste momento, publicações em revistas, sei lá, é isso, aquilo que estavas a dizer, tenho escrito, escrever é a minha atividade agora principal. E a Karina? Tá tudo certo? Está tudo impecável. Esqueceram-se de uma coisa, disseram que eu fazia só o Glitter Late Night e tudo começou com o programa que é o Glitter Show. Aliás, este podcast vai passar nesse programa também, que é já uma novidade que podemos contar, que a minha produtora vai fazer aqui uma coisa gira, por isso acho que vai ser giro, porque eu acho que isto é uma nova... Ai, olha aqui o brinco, deixa lá. É uma forma nova de comunicar super interessante. Então nos dias que correm cada vez mais e até no carro, um podcast é uma coisa tão fácil que tu podes ligar no carro de manhã, eu gosto de ouvir podcasts quando estou a arranjar de manhã, ligas enquanto estamos a arranjar. Mas sim, e pronto, é isto. Eu tenho outro projeto que é o Glitter Late Night, que é um bocadinho
glitter, mas noutro formato, e pronto, e agora faço tudo, é verdade, só como porcaria, eu adorava ser aquela pessoa gluten-free, whatever, que todas agora está na moda, mas não, eu também sou uma mulher do norte, eu gosto de comer alheiras, gosto de comer aquelas coisas todas, mas, claro que eu tenho cuidado, mas não consigo ser certinha, o meu corpo agradecia, mas não dá. E em relação aos medos, sim, sou destemida, mas obviamente também tenho muitos medos e também tenho coisas que me assombram a cabeça. Eu acho que a verdade é a maneira como tu tentas lidar com isso e enfrentá-los, mas é por aí que vamos também conversar, não é? Pois. Agora, para quebrarmos o gelo disso tudo, eu quero que as meninas me digam qual é o medo mais estúpido que vocês têm. Eu é de morrer. Não é estúpido esse, é? Perfeitamente O medo mais legítimo. estúpido é de pássaros, mas tenho medo de pássaros desde criança. É um medo bastante irracional que eu não tenho nenhuma explicação, mas é um medo completamente estúpido. Ok, eu vou dizer uma coisa, daqui para a frente vocês podem perfeitamente gozar comigo, que já sei que perdi toda a credibilidade. A verdade é que o medo mais palerma que eu tenho, e é realmente palerma, eu tenho medo de estátuas que têm uma figura humana ou animal em tamanho real ou superior. Eu tenho uma Estátua. explicação para isso. Eu quando eu fui crismada, que parvoíce, não fui crismada, mas fui batizada no Palácio de Queluz. O meu pai é fotógrafo e colocou-me em tudo quanto era estátua no Palácio de Queluz. Há fotografias no meio de uma fonte, que eu não sei como é que eu fui lá parar, com umas estátuas enormes cheias de verdete mesmo aqui ao lado. E eu acho que foi daí, é a única explicação, mas até hoje, Trauma mesmo. estátuas, se elas estiverem no seu contexto, eu não consigo. Lamento, pronto, e venham as piadas, estou preparada. Mas o medo é mesmo estúpido. Eu tenho medo, medo, porque medo é diferente de pavor. Eu tenho um pavor a cobras. Mas eu sou toda tatuada e depois que eu percebi que eu tenho 5 ou 6 tatuagens de cobra. Por quê? Tipo, tem alguma relação, tipo, Como assim? como assim? Tem uma coisa errada. Ok, mas pronto. Não, o processo inconsciente tentares recuperar esse diferente medo, provavelmente. Se calhar mas até parece que eu estou a encontrar cobras aqui no meu terraço, né? Tipo, não é uma coisa muito normal. Sim, mas isso também já entra no campo da fobia, não é? E a fobia e o medo são coisas distintas. Sim, por exemplo, eu fobias também tenho, por exemplo, de animais a ratos, só de pensar num rato fico histérica, mas por exemplo, eu também tenho muito medo de altura, de estar em sítios com altura, eu não sei se é um medo ou uma fobia, eu acho que aí está no meio, eu não consigo imaginar, vamos a Cascais, eu e o meu marido, ver o mar, se ele põe num sítio que seja, que vês uma ribanceira e eu fico a suar, tipo, tudo tem a ver com a altura, que eu acho também é uma coisa que tu não controlas bem, também me dá assim uma paranoia. Eu acho que o medo é isso, Exatamente. E vocês acham ou sentem que no meio destas rotinas estranhas que estamos todos a ganhar e de todo este tempo que temos para refletir e para nos confrontar com uma série de coisas, vocês sentem que ganharam mais medos ou que estão a enfrentar mais medos? Eu acho que ganhei alguns. Medo de, sinceramente, o maior medo que eu tenho desde que aconteceu esta epidemia foi do meu pai ou da minha mãe ou de alguém muito próximo a apanhar, porque já tive, na verdade, pessoas próximas no Porto que enfrentaram a doença e pronto, os meus pais têm 65 anos, são de risco e tenho muita paranoia que lhes possa acontecer alguma coisa assim. E a Cláudia? Eu acho que é praticamente inevitável que todos nós estejamos a ganhar mais medos, não é? Até porque nós estamos bombardeados constantemente com a informação, com muita tensão, portanto, viver tempos onde a palavra medo se impõe de facto. Por acaso, quando vocês fizeram este convite, fiquei a pensar sobre isso e fiquei a pensar sobretudo que a questão do medo vale a pena pensar se nós encontrarmos o contrário disso, não é? Porque o medo é inevitável e nós neste momento estamos todos a viver com esta circunstância. Agora, a única coisa que se põe em relação a isto é a questão da coragem. Eu acho que isso é muito necessário falar neste momento, porque há pessoas que estão a ver situações verdadeiramente dramáticas e bastante delicadas, onde já há muitas perdas, de todos os níveis, humanas, económicas, portanto, profissionais, há aqui muitas perdas já. E, portanto, eu acho que é muito importante agora pensarmos no medo com o seu oposto, que é a coragem, como é que nós vamos lidar com todos estes medos que estão a surgir, como é que vamos conseguir lidar agora, durante este período que está a ser super complicado, e após este período, porque também virá um período muito delicado a seguir a isto tudo, não é?
é inevitável nós estarmos a viver períodos que são extremamente rotulados com este neon. O Karina passou por isto antes, não é? E o medo também está muito associado à ideia do desconhecido e da perda de controle. E nós aqui estamos completamente. Quer dizer, há coisas que podemos controlar. É inédito. Mas é inédito, totalmente. No grande plano das coisas, isto é um dia de cada vez. E esta ideia também de um dia de cada vez, sem rede de segurança, é uma coisa em si muito assustadora. Digo eu. Eu ontem senti uma coisa estranhíssima, porque foi a primeira vez que eu tive com pessoas, tirando o meu marido, não é? Que está cá em casa, e tive um trabalho, e estive a gravar cá em casa, e tive 2 pessoas da equipa cá, e foi assustador, tudo de repente, foi o primeiro choque de realidade que eu levei, de ver toda a gente de máscara, eram 2 pessoas, mas tipo, de máscara, de viseira, e a barreira que é criada com isso, eu tive alturas que me estava quase com vontade de chorar, e sentia muito medo de nós estávamos todos a trabalhar em conjunto, mas havia muito medo de alguém estar contaminado e de alguém pegar alguma coisa. Eu acho que isso vai ser o novo medo a partir de agora, quando nós começarmos devagarinho a voltar às nossas rotinas normais, mesmo com distanciamento, toda essa nova realidade, tu vês um amigo teu com máscara, de não o poderes agarrar, depois estás ali naquele impasse, será que ele está contaminado? Eu própria dei por mim a perguntar ao meu produtor, mas onde é que tu estiveste esta semana? Não, mas porque depois imagina, lá está o que eu produzi há bocado, onde é que tu estiveste esta semana? De repente eu estou aqui contigo, vou jantar à casa da minha mãe, percebes? É uma responsabilidade muito grande, de repente contamina-te alguém da tua família. Eu acho que esse vai ser o grande medo quando isto começar a abrir um bocadinho. Sim, concordo plenamente. É mesmo a questão da dinâmica das relações que vai mudar. Não? É inevitável que a relação entre as pessoas, a relação física entre nós e inevitavelmente emocional, nós vamos todos passar por isso. Não temos maneira de fugir disso nos próximos tempos. Sim, vai ser bem... Isso é um novo medo, portanto é o medo do medo, não é? Mas eu ia perguntar isso, o medo do medo é muito curioso, a palavra curiosa é da Cláudia, mas eu usei. Ela fala assim espero. Mas o medo do medo é o que eu acho que estamos a sentir agora, de o que virá depois. Eu lembro que há algum tempo eu ainda tenho uma empresa que trabalha com turismo, e quando chegavam os orientais, os chineses, todos de máscara, nós achávamos, tipo, ninguém, não era tipo assim, por que o pessoal está andando de máscara aqui? E agora estamos nós a fazer o mesmo, a pensar, tipo, no outro, e era o comum, o normal para ele já há muito tempo. Na verdade, a cultura oriental também é assim, um bocado as pessoas... Quem está gripado, constipado, já colocava a máscara assim, e é o que deveria ser, né? É nós que espirramos em cima de todo mundo. E é uma cultura também emocionalmente mais distanciada, não tem tanto esta coisa da proximidade. Nós somos mediterrâneos, nós temos esta coisa da família, nós queremos dar beijinhos. Eu não, mas as pessoas de uma forma geral, brincadeirinha, têm muito esta coisa de agarrar, de dar beijinhos, de abraçar. E de facto, um dos medos que eu tenho, e eu não sou habitualmente uma pessoa desse género, mas tenho medo que já não consigo, tenho que inventar novas linguagens para demonstrar aos outros que gosto deles e que estou perto, porque já não dá para estar perto dessa forma. Mesmo isto, nós estamos neste formato, que estamos todos a aprender como é que isto funciona. Aliás, tivemos uns minutinhos antes disto começar bem divertidos, porque de facto é tudo estranho. E nós já notamos, quando nós fazíamos isto com as pessoas, ao lado em conversa redonda, e desde que passámos para este formato, logo a primeira vez foi assim aos soluços, porque como é que isto se faz? Como é que isto se faz sem se conseguir olhar efetivamente nos olhos das pessoas e sentir aquela energia? Não temos que estar coladinhos, não é? Mas sentir que faz toda a diferença. E pronto, eu devolvo-vos a questão, vou-me calar, vou-vos devolver a questão, vocês têm este medo também de como é que agora vai ser, falavas há pouco, Cláudia, desta coisa dos relacionamentos, que de facto isto vai ser tudo muito repensado, mas... Sim, quer dizer, a questão da tecnologia que já estava bastante, que já fazia muito parte do nosso dia-a-dia, de repente tornou-se essencial. E o que é que muda essencialmente nisto? É esta relação que de repente é bidimensional, não é? É só bidimensional através de um vidro. E enquanto nós não nos habituarmos a isso, e eu espero que nunca nos habituemos totalmente, não seja necessário habituarmos totalmente, tudo isto vai parecer sempre estranho e
é isto, é bizarro, é uma relação que de repente é bizarra, porque eu de facto estou aqui a falar convosco, mas não há conexão, não há uma conexão, vou dizer real, porque era aquela que nós estávamos habituadas, não é? Mas se entretanto esta passar a ser a real, a normal, então nós mudaremos o paradigma rapidamente, não é? Mas para já, isto para nós, há aqui este filtro, não é? Eu estou a olhar para vocês são uma figura bidimensional, e isto para nós, para as relações humanas, isto é estranhíssimo, isto é bizarro, não é? Portanto, a ser assim daqui em diante, vai demorar muito tempo até que tudo isto pareça normal. Portanto, isso é assustador, eu não posso mentir. Sim. Imagina, tu és atriz, trabalhas há muitos anos nesta área, uma pergunta que eu já me fiz a mim própria é, por exemplo, os atores, como é que eles vão conseguir, é impossível quase numa peça ou numa novela, ou tu teres a distância social e as máscaras, um ator tem que se beijar, às vezes tem que se tocar, há cenas de guerra, de luta, não é? Como um banho de lexívia. Sabes o que está a acontecer agora? Eu posso revelar em primeira mão, porque todos nós, eu neste momento já não sou atriz, simplesmente enceno e escrevo para cena, mas trabalho com atores com a minha companhia. E todos nós, e acho que em todas as companhias, estamos a tentar fazer um esforço de reformular como é que isto vai ser, não é? E para já, portanto, enquanto estamos neste período, por exemplo, no caso da minha companhia, o que nós estamos a propor é começar a fazer formatos de teatro online, que é uma coisa absolutamente estranha, mais uma coisa absolutamente bizarra, mas que é concretizável, porque terá as mesmas características que o original, que é, por exemplo, como nós já fizemos um direto, não é? Onde temos, por exemplo, 3 ou 4 atores em cada janela, no Zoom ou no Skype ou noutra plataforma qualquer, e de repente nós temos a questão do efêmero do live mantém-se, como no teatro, só que as pessoas estão a vê-lo através de um ecrã. E os atores, como tu estavas a dizer, não têm a mínima relação. Ou melhor, têm uma outra relação. O que também pode ser interessante, em termos de representação, é que isso vai dar uma nova forma de estar e de representar, não é? Desse ponto de vista pode até ser rico. Sem tocar um casal, por exemplo? Não precisas, aliás, tu tens muito isso na questão do cinema, não é? Onde tens campo contra campo, ou mesmo na televisão, tu tens duas câmaras diferentes e mais um geral, onde muitas vezes essa ilusão é criada pela montagem do plano, tu não chegas sequer portanto, é possível fazer isso. Agora, é claro que quando isso acontece, isso traz uma consequência direta, portanto o ator, a pessoa, nem sequer é o ator, é a pessoa que está a fazer uma cena romântica com alguém através de um vidro, obviamente que vai ter um comportamento novo e diferente daquilo que nós estamos habituados, não é? Claro. Isso aí é uma espécie de Big Brother em tempo real, não é? Que eu acho que estamos nós todos a viver, de perceber que há uma série de comportamentos novos que nós estamos a adquirir porque não temos outra possibilidade, portanto, naturalmente estamos a transformar-nos e isso custa. Isso inevitavelmente acaba por tornar tudo um bocadinho mais conceptual, e esta ideia do conceptual também é um espaço privilegiado para revermos efetivamente conceitos e para percebermos o que é que nós efetivamente pensamos ou como é que nós olhamos para as coisas e as vivenciamos. Também tem esse bom, eu sou otimista de serviço, mas sim, mas também tem esse lado. Tem esse lado positivo, sem dúvida, que há aqui uma transformação, não é? Portanto, e essa transformação não tem que ser necessariamente, ou melhor, não tem que ser no todo negativa. Portanto, há aqui há um lado da experiência, há aqui um lado que eu tenho ouvido muita gente dizer, não sei se vocês têm sentido isso, tenho ouvido muita gente dizer, isto vai ser até bom, porque as pessoas agora vão ligar mais umas às outras, e eu acho isso tudo uma grande palhaçada, é uma grande tanga, porque todos nós conhecemos minimamente o ser humano e sabemos que assim, se isto realmente passar totalmente e nós voltarmos às nossas vidas normais, nós rapidamente esquecemos. Não é? Eu acho que não aprendemos nada. Acho mesmo que apagamos em 6 meses, já ninguém se lembra de nada. Claro, lembramos, fica cá na memória esta aqui na traseira que não faz falta. Portanto, mas durante este período que estamos a viver isto, de facto há transformações que estão a ocorrer e que podem ser, eu não queria dizer positivas, menos más. Sim, a questão da resiliência, não é? As pessoas depois também vão transformando as coisas, sejam elas quais forem. Exatamente. Olha, queria voltar aqui a falar sobre o medo de uma coisa que aconteceu comigo e deve acontecer com certeza com vocês. É o medo de ficar doente agora, né? Vocês já tiveram a paranoia de ir ao Google, assim, porque eu já tive um Covid 10 vezes.
Já. Olha, eu passei por várias fases, na verdade, e no início desta doença, eu que não sou uma pessoa nada muito para baixo, até sou uma pessoa muito para cima e tudo, fiquei super assustada, porque passado que uma semana de começarmos a ficar todos confinados e tudo mais, eu dei por mim a sentir todos os sintomas da doença e houve uma noite que eu até paniquei, tive que ligar ao médico, percebi que aquilo era um ataque de pânico, nunca tinha tido, na verdade, porque comecei a achar que não estava a respirar bem, que não estava a respirar bem. Porquê? Porque tinha visto tipo um telejornal inteiro super dramático e de repente comecei a achar que não estava a respirar e tudo mais e percebi que para me defender também tinha que deixar de ver tanta coisa dramática que estava a mexer comigo. E foi a minha primeira reação toda, foi sentir o medo mesmo dentro de mim, tanto que o meu corpo até reagiu. Isso. Pronto. Agora já tenho menos medo, claro que era um bocadinho o que estávamos a dizer, não tens tanto aquele medo do impacto inicial, mas continuo a ter medo sim, porque isto é, sei lá, porque há muitas teorias diferentes, há pessoas que dizem que fica no ar, depois de repente vês uma notícia que fica aqui em cima, depois fica, não sei, é tanta informação que o medo eu acho que é inevitável ter, sim. Não, agora, e é uma gripe, né? Assim, você tem dor de cabeça, você tem tudo, tipo, e na verdade, isso de você agora já pode ser um médico com Google, né? Porque você agora vai no Google, tipo, isso é um pavor. Desde sempre vivemos nessa tensão de sempre ter, ou tem um cancro, Cláudia dizendo assim, você vai pesquisar qualquer coisa, você está com a pior de todas as tudo. Acho que é uma coisa que todos os médicos dizem que é, por favor, não vá ao Google. É mesmo. Porque lá está, nós vamos sempre descobrir os piores casos, as coisas mais horríveis, portanto o melhor é não ir ao Google. Eu posso contar uma história, eu sempre fui um bocado, não sou hipocondríaca, mas vá, fico às vezes a processar de que é o que devia. Uma história idiota, que eu acordei de manhã, fartei-me de vomitar e pensei, bom, estou a ter um AVC. Convenci-me que estava a ter um AVC. Ai, meu Deus. Portanto, entrei em pânico, fui para o hospital e o médico... entretanto fui ao Google, precisamente, fui ver os sintomas, pronto, estava lá tudo, tonturas... AVC, garantidamente. E eu chego ao hospital e o médico diz-me assim, eu digo, olha, eu acho que estou a ter um AVC, com esta cara de... Normal. Diz-me, não glúteo total, não é? Porque ele diz-me assim, ouça, se você tivesse a ter um AVC... não tinha vindo pelo seu próprio pé até ao hospital e estava aqui agora a falar comigo e dizer-me que está a ter um AVC. Mas eu fui ao Google e foi numa altura onde andava imensa, precisamente essa coisa da divulgação, andavam uns cartazes, uns mupis, nas paradas de autocarro, AVC. Sim. Esta informação toda nós processamos e depois lá está, aquilo que eu estava a ter de facto era um ataque de pânico, não é? Um ataque de ansiedade gigante, estava a processar informação que não correspondia minimamente ao quadro clínico que eu estava a ter. Portanto, eu acho que neste momento, eu por acaso ainda felizmente, eu digo felizmente porque tenho sempre medo de ter uma crise dessas em relação a este vírus, não é? Não tive, mas eu acho que está imensa gente a sofrer de ataques de ansiedade e distúrbios de ansiedade mesmo, e uma coisa por acaso excelente que me disseram no outro dia, porque eu não sabia, é que foi criada uma linha de apoio gratuita do Sistema Nacional de Saúde, só com psicólogos e psiquiatras, precisamente para acompanhar as pessoas que estão em casa sozinhas e que é perfeitamente natural que tenham algum descontrole emocional, algum desequilíbrio, alguma descompensação mesmo, um bocadinho mais à frente que seja mais grave. Portanto, acho que é mesmo uma coisa muito boa que foi criada, esse serviço de apoio, que eu já pensei, olha, se algum dia precisar... Eu era psiquiatra, por acaso, mas sim, é bom. Mas agora eu acho que uma das formas de não termos tanto medo é não ver muitas notícias, porque senão a pessoa fica completamente descompensada. Tipo, e começa Tem que haver um equilíbrio. Nós também temos que estar informados, não é? Temos que saber o que é que se passa, senão também não mergulhar na areia não é solução. Deixa eu contar só uma coisa, uma curiosidade, tipo, engraçada. Meu avô era hipocondríaco. Então ele passava toda semana na farmácia para saber as novidades. Se há um medicamento novo para alguma coisa nova, né? Muito bom. Tipo assim, o que é que tem aí de novo, né? Uma vitamina ou alguma coisa assim. Então,
E era verdade isso, tipo, só de remédios, né? Tipo, era caixas, que ele achava o máximo ir para a farmácia, aqueles comprimidos, aqueles vidros todos. Era o maior, tipo, programa de sábado para ele. Sim, mas em relação àquilo que nós estávamos a dizer, o ser humano também tem muito esta coisa, também é um bocado como o básico, que é pararmos nas autoestradas para ver o acidente. Nós, é como as gralhas com o brilho, nós vemos uma desgraça, uma notícia gordinha a dizer coisas horríveis e nós vamos imediatamente para ali e mergulhamos e ficamos ali, e se isto acontecer, etc, etc. Antes de começarmos esta conversa, eu e a Ju tivemos a conversa e ela falava de uma coisa muito curiosa, que é o marketing do medo, não era? E da forma como os nossos medos e as nossas inseguranças, neste caso mais os medos até do que as inseguranças, depois também podem ser capitalizadas bom, e pode ser utilizado é sempre utilizado contra nós de alguma forma, mas também preocupa-me mais, efetivamente, o que é que a maneira como cada um dá resposta aos seus próprios medos, porque lá está, ter medo é inevitável, toda a gente tem, dos mais palermas aos mais sérios e aos mais justificados, aos mais irracionais, mas a verdade é o que é que nós podemos fazer, efetivamente, para melhorar isto, ou para aprender a conviver com isto. Só para falar do marketing do medo que eu estava lendo, foi uma teoria super interessante, porque é assim que vendem roupas. Porque se eu não tiver aquela roupa, eu vou ter medo de não ser enquadrado naquela turma ou naquela tribo. Se eu não fizer um seguro de vida num banco, quando ficar velho, eu posso não ter dinheiro. Então, o marketing do medo serve para tudo, para tudo. Que isso é assim, eu tenho medo de não ser aceite naquela turma, porque, principalmente os miúdos, os adolescentes hoje em dia, ou nós também era a mesma coisa. Se você não tivesse aquela calça, ou aquela roupa, ou aquele cabelo, ou aquele assim, você não fazia parte. Ou aquele corpo, ou outras coisas que são menos acessórias até, não é? Pois, é bem estranho isso, né? Quando vamos ficando mais velha, percebendo que não é novidade, que agora está a funcionar neste caso específico, não é? Se tu não tens os desinfetantes das mãos, se não tens as máscaras, repara o que está a acontecer em relação às máscaras, aquilo que acontece em relação às máscaras e aos desinfetantes e ao álcool é absolutamente obsceno. É paranoia já, não é? Não, os valores que estão a cobrar, isto é absolutamente obsceno, e eu acho absolutamente incrível não haver neste momento uma legislação. Exatamente. O preço standard, não é? É isso que obriga a ter um determinado valor. Porque há farmácias que estão neste momento a cobrar quase 200 euros por caixas de máscaras. Não tem, tipo, 10 euros uma máscara, no outro dia eu vi. É que, imagina, tens que usar 5 por semana, 50 euros por semana em máscaras, ninguém consegue, não é? E a par, e voltando àquilo que vocês estavam a dizer, a par com isso, lá está o marketing do medo, porque há uma semana foi lançada a informação que de facto a máscara é necessária. E sendo a máscara necessária e tendo estes valores absolutamente proibitivos, portanto há aqui uma lógica de capitalizar. Mas eu acho que o governo vai ter que dar às pessoas máscaras, porque há pessoas que isto vai ter que ser, e as entidades patronais também, imagina, trabalhas numa empresa ou alguma coisa, vais ter de saber, isto vai ter que começar a estar no orçamento e fornecer aos empregados, porque as pessoas não podem ir trabalhar e não terem que comprar as máscaras, digo eu. Como o papel higiênico na casa de banho, como é um staple como outro qualquer, não é? Essa eu nunca percebi, essa opção que eu acho que está a passar agora, mas essa opção que houve pelo assambarcamento de papel higiênico, eu não sim. Eu não Podes ter um bidé, não é? Tens um bidé e limpas o rabinho, é básico. Se tens água, qual é o problema? Qual é o drama de papel higiênico? Eu não percebo também, mas enfim. Na Índia não usam papel higiênico. Okay? Já não foi problema. Em África não tem água. Ok, mas aqui... Sim, mas geralmente estas coisas, quando acontecem, elas vão atacar os nossos medos mais primários, não é? Nós temos o exemplo da América, de repente chega lá o vírus e eles vão comprar armas, porque é uma coisa extremamente útil, neste caso, toda a gente sabe, óbvio. Aquilo que eu presumo é que eles achem que tudo se transforma em estado de sítio e que eles vão precisar de armas para proteger a sua família, a sua propriedade do outro, que é o inimigo. Eu espero que seja isso e que eles realmente não acreditem que podem disparar contra o vírus ou qualquer coisa assim do género. Mas de facto esta ideia do papel higiênico é só absurda.
E eu não consigo, por mais que tente, e já tentei, é um exercício Palermo, mas enfim, perceber a motivação, mesmo a motivação psicoemocional em procurar a porcaria de papel higiênico. Deixem estar, está tudo bem, está tudo certo. Mas É o pronto, enfim, controle, não é há... o controle, mais uma vez. É uma necessidade de controle, como outra qualquer, não é? Essa é bastante primitiva até, não é? Está ligada ao nosso lado mais escatológico, portanto... Sim, será a regressão a uma espécie de fase anal, uma coisa assim do género. Ninguém há de, enfim, alguém mais duto saberá explicar isto. Olha, mas se explicarem, digam-nos. O meu único medo na quarentena era ficar sem leite vegetal, porque é a única coisa que eu sou de facto viciada. Mas dá para fazer. Pô, mas não, dá mais trabalho. De resto, não, né? Tipo... Eu acho que agora vai haver também um novo medo, que eu também já tenho, que pronto, ok, no meio de maio vamos começar a poder ir para a rua e eu acho que vai haver muitas pessoas que nós, ok, temos medo e vamos estar conscientes e vamos cumprir, não é? Com as medidas de segurança e tudo mais. Mas também eu tenho muito medo que as pessoas digam assim, ok, já podemos ir para a rua, já não é preciso nada, e de repente volte tudo atrás. E isso é o grande medo que eu vou ter a seguir, porque ainda ontem, eu vivo aqui ao pé da linha, em Caxias, pronto, whatever, e fui ali embaixo e já estava um agrupamento de pessoas a passear como se nada fosse sem distância. E ainda não há sequer lei da soltura, entre aspas, percebem? Por isso é que vai ser o meu grande medo, é que as pessoas de repente vão achar, não, já se pode ir para a rua, na boa, e vai tudo para a rua e depois isto vai lixar tudo outra vez. Pois aqui no domingo de Páscoa, Karina, na Foz, que eu moro no Porto, estava cheio, tipo... Não acho isso... Não. Aí eu fiz, mas espera aí, eu também estou na rua, né? Eu tava a correr, eu corro todo dia, pelo menos aqui no parque, mas eu vim embora. Correr é diferente, tu que andas a passear em grupo com não sei quantas pessoas, como se não, é isso assim, mas mesmo assim, eu fiquei, com esse medo, eu disse assim, eu vou para casa e vou voltar. Eu até disse a Cláudia, eu voltei pelo outro lado do passeio com medo de encontrar com as pessoas e você acha que assim, não estou a cumprir, né? Você fica com peso de consciência. É culpa, isso é o remorso, é outra coisa diferente. Também eu tenho muito isso e eu só saio uma vez por semana de casa e faço as compras e aproveito e faço logo tudo. E esta coisa, eu nem corro habitualmente, isto também é uma coisa que esta epidemia trouxe, é que de repente somos todos super saudáveis e vamos todos correr para a rua quando ninguém saía do sofá. Mas ainda bem. Mas eu não corro, mas tive no outro dia estava a correr na rua e ocorreu-me que, para mim, é quase como uma desculpa para eu estar na rua, porque vou correr, é rápido, não é aquela coisa, não vou andar, a passear, a ver as coisas, já estou em marcha. E isso ajuda-me a aliviar o remorso que tenho de estar na rua, quando há pessoas que não têm, ou que são obrigadas a ir para a rua, ou outras que, pelo contrário, estão a tentar fazer a sua parte e ficar em casa o mais possível. Portanto, isto é tudo aqui uma gestão de equilíbrios. Pegando naquilo que tu estavas a dizer, Karina, esta coisa do que é que vai ser este medo de que de repente as pessoas se esqueçam e comecem a agir com naturalidade. É um risco que se corre, creio eu, sempre, mas a verdade é que, esta é a minha opinião, digam-me se concordam, que é o problema destas questões do medo e de incutir o medo é justamente esse, é porque são medidas que depois não se fixam. Porque eles dizem às pessoas, não façam isto porque não sei o quê, há aquela coisa, o medo, o bicho-papão, etc. Se as pessoas forem, se for explicado e bem explicado a motivação das coisas, eu acho que isso depois já se transforma numa coisa mais integrada. As pessoas já percebem porque é que têm, porque eu acho que quando as pessoas percebem porque é que têm que fazer as coisas, corre-se menos risco. Mas se for muito bem explicadinho, acho eu, as pessoas não ligam. Para mover uma população tem que ser um bocado pelo medo. Achas que é preciso haver ali Eu acho que sim. Imagina. É assim, o pessoal diz assim, não, vá, aqui pode ser que você pegue. Esse pode ser, vai todo mundo para a rua. Tem que dizer assim, vai pegar e vai acabar com tudo. Aí o pessoal fica em casa. É um bocado como os vossos filhos, eu ainda não tenho filhos, mas como é que vocês fazem com as vossas crianças? Muitas vezes é pelo medo, tipo, não faças isto porque te queimas, ou não faças isto, é um bocado assim, não é? Como é que para gerir as crianças, às vezes eu sinto isso, não é? Sim, imagina uma população toda de... Neste caso não dá para testar, não é? Mas normalmente também aquilo que se faz com as crianças, que aqui não dá para fazer de facto, é
dizes uma vez, dizes duas vezes, ela não percebeu, vai ter que ir lá, vai ter que partir a cabeça, não é? Exatamente. Vai perceber, mas sim, é isso que estás a dizer, primeiro é estar a dizer não, 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 só que isso de repente também é estranho, não é? Porque o Estado não tem que ser paternalista, não tem que ser o pai das pessoas. Portanto, não, essa advertência constante, eu acho que neste momento está toda a gente informada sobre o perigo que está a correr. Ainda se continua a ouvir coisas bastante estranhas como isso comigo não, isso comigo, eu sou saudável, isso comigo não. Isto é muito estranho, não é? Uma pessoa achar que de repente é imune a uma coisa que está a dizimar milhares de pessoas. Portanto, não sei como nem sei se esse tipo de pessoas se consegue explicar que de facto elas não são especiais. E de facto pode acontecer com elas. Portanto, há aqui um nível, por acaso tem sido bastante claro, um nível de estupidez humana que sempre existiu, não é? E que agora fica muito claro, porque há pessoas que simplesmente não querem... Os líderes, temos Trump e Bolsonaro aí para nos mostrar. Os líderes não percebem absolutamente nada do que está acontecendo. Sim, sem dúvida, quando vês o Bolsonaro, eu acho, tanto o Trump como o Bolsonaro, acho duas aberrações, e admito, à séria, mas então quando o Bolsonaro, num país como o Brasil, em que há muito mais informação e tudo mais, quando ele de repente começa a dizer que é só uma gripe, eu aí pensei, meu Deus, isto no Brasil vai ser muito complicado e agora já está a ser. Já está a ser bastante difícil, bastante difícil. É difícil mesmo. É difícil, é difícil contornar. Mas nessa conversa que eu tinha falado com a Cláudia, eu disse assim, Cláudia, a gente tem que deixar o medo mais leve. Porque se nós tivermos medo do medo, ninguém sai de casa, ninguém faz absolutamente nada, né? A gente tem que pensar no medo de uma forma, tipo, tentarmos ser amiga dele. Né? Prática, não é? Hã? Tipo, de uma forma prática, tipo, é assim que eu tento contornar os meus medos, ok, pronto, eu estou com medo disto, então, vou ter medo agora de começar a sair à rua, vou ter que tentar fazer uma coisa que acho que é a primeira coisa que as pessoas todas têm que fazer nesta situação da doença, que é muito difícil para nós mulheres, que é não pôr a mão na cara, sempre que saís de casa, que é uma coisa que é inevitável. No outro dia vi um vídeo muito giro de uma americana em que ela tinha umas luvas e a mulher ela tinha assim umas luvas e estava a ir ao supermercado, supostamente. E em cada coisa que tocava era tinta, imagina, era uma coisa ficcionária e era tinta. E de repente, às vezes que ela pôs a mão na cara, porque pegas no telefone e porque não sei o que, ela de repente acabou toda pintada. E é termos essa noção mesmo real. Tu não podes mesmo, quando estás fora de casa, o teu mindset tem que ser outro. E é muito mais difícil do que parece. É mesmo. É porque essa coisa de tocar na cara é inconsciente mesmo, nós tocamos centenas de vezes por dia, é muito complicado controlar isso, não damos por isso sequer. Não, as luvas ajudam-me bastante, porque só mas é perigoso, porque as luvas é uma falsidade de proteção também ao mesmo tempo. Tocar na cara com aquilo, lembra-me de mãos, aquilo lembra-me que eu estou com mãos, não é? Porque sim, é isso. Mãos, portanto isto parece que é quase, isto também é uma nova relação física, de repente deixa com algum plástico a cobrir as coisas, é muito estranho, não é? Uma coisa aqui meio marciana. A coisa das luvas a mim ajuda, mas é perigoso para algumas pessoas, que há pessoas que estão totalmente protegidas e mexem na cara e mexem todo lado com aquilo, portanto pode ser perigoso. Mas nós também estamos a falar e estamos a arranjar estratégias válidas, obviamente, para lidar com a questão da doença, mas a verdade é que este confinamento todo não nos traz, já falámos sobre isso também, não traz ao de cima só este medo da doença e o medo da morte. Bom, o medo da morte geralmente é sempre aquilo que está na base de tudo, mesmo nas coisas mais pequeninas, mas de todos os medos que estamos a reparar que temos ou que estamos a criar enquanto isto vai acontecendo, para esses, quais é que serão as estratégias para lidar com eles? Eu partilho aqui uma coisa, há muitos anos atrás, uma psicóloga disse-me uma coisa muito curiosa, eu tenho que dizer baixinho já de vergonha, mas e ela dizia-me que todos nós somos regidos por dois polos, temos o polo do medo e temos o polo do amor. Sendo que em cada um destes polos estão aquilo que nós consideramos de coisas más e coisas boas, pode ser qualquer coisa. E ela dizia-me, o medo, as coisas más, elas vão sempre existir, em maior ou menor grau, não interessa, mas elas vão lá estar. E há coisas que nós não podemos controlar, que nós não podemos contrariar, por mais que nós desejássemos todos
controlar e contrariar aquilo que se está a passar, não conseguimos, infelizmente. E, portanto, há que aprender a conviver com isso. E nesta convivência, a sugestão dela era, na altura, aquilo foi assim, todo um mundo, um universo se abriu na minha cabeça, porque ela dizia que para lidar melhor com o medo, era pensar que estava aqui o medo, estava aqui o amor, subir o amor para fazer sombra ao medo. Portanto, a sugestão dela era só, não era só, e isto só de si já é muito difícil, mas nem é dar valor, nem apreciar, nem agradecer, é tudo isso e mais ainda, mas fazer cada vez mais coisas que nos façam sentido e que potenciem este amor para ofuscar as coisas menos boas, porque vai lá estar sempre e vai ser sempre esta gestão de equilíbrios. Eu não sei, eu lido com medo de uma forma muito prática. Eu tenho, assim, eu tenho medo de cobra, eu acho que eu tenho medo de falhar profissionalmente. Isso para mim, tipo, é uma coisa que me... Toda a gente a dizer que sim. E o medo, não é? Porque a gente tem isso, nesse momento principalmente, o medo de falhar profissionalmente é duro, porque você está em outro contexto de vida. Você está em outra história. Então, o que é que eu faço para esse medo falhar? Para o meu medo passar, eu agora primeiro desliguei tudo. Acho assim, desliguei todas as fichas, consegui desligar a TV, passar menos tempo no telefone, tipo, tentar fazer outras coisas que exercitem minha criatividade de outra forma. Que eu não me atenha às redes sociais, percebe? Para eu conseguir ter criatividade para enfrentar essa nova etapa. Uhum. E vocês, como é que estão a fazer com isso profissionalmente, para lidar com esse medo do depois? Ou do durante? Ou do durante, sim. Acho que a chave é essa. Eu agora, como comecei a trabalhar a partir de casa, já estou mais ocupada e tudo, mas o que eu senti também muito foi que houve muitos trabalhos que caíram para mim e na minha área, e houve uma altura em que eu comecei a panicar muito, porque só de repente isto aconteceu e passado uma semana só recebia notícias más. Tinha uma apresentação de um evento que tudo o que eu tinha planeado foi tudo abaixo, mas tudo. E nessa altura tu pensas, ai meu Deus, ainda por cima, quando estávamos numa fase boa, a tirarem-te o tapete de repente. No início eu paniquei e perguntava porquê e quase me beliscava até tentar arranjar soluções. Neste momento eu acho que já passou o tempo, já percebi, já me consciencializei que isto é uma coisa que nós não controlamos. Isso também é muito importante perceber, tipo, tu não vais controlar isto, é pôr os pés na terra, tirar um bocadinho o período de choque ou de luto, conforme a pessoa queira chamar, porque eu tive, e de negação, que eu também tive muito essa parte, e agora assim, olha, na verdade é o que é, estás a ver? Vá, é o que temos. Então agora, dentro do que eu tenho, vou tentar fazer o melhor que posso e ainda com mais garra e com mais força e tentar ver que isto melhor. Vai demorar mais tempo, não vou ter metade do dinheiro que achava que ia ter, não vou ter metade das coisas que sonhei e que achava, mas é a vida, olha, estou aqui, a minha mãe está saudável, o meu pai está... É tentar ver a parte, tipo, ok, no meio disto tudo que está a acontecer, olha à tua volta, é assim que eu penso. A minha mãe está saudável, o meu pai está saudável, os meus irmãos estão saudáveis, pronto, isso é o mais importante. Agora, o resto é dia a dia, é assim que eu giro. É uma forma... E a Cláudia? É isso, quer dizer, esse período inicial que de repente caiu tudo, estava na agenda, caiu tudo, não é? Todas as aulas que ia dar, todos os encontros que ia ter profissionais literários, portanto, caiu tudo, estava, ainda por cima lá está, para mim também estava a ser um período fértil, ia ter muita coisa para fazer nos próximos tempos, e caiu tudo, e eu vou ali aquele período onde eu pensei, e agora? Como é que é? E depois é rapidamente arranjar uma estratégia para resolver, não é? Por exemplo, comecei a dar aulas online, aulas que eu dava presenciais, felizmente as aulas que eu dava de escrita são perfeitamente adaptáveis a este contexto online, portanto, tenho mais cursos neste momento a decorrer online do que presenciais, do que eu tinha presencialmente. Sério, espetacular. Tudo o que é atividade é fixe, pronto, lá está, dentro do negativo há aqui uma outra forma de trabalhar. Exatamente. Depois, tudo o que era trabalho de produção escrita, a verdade, e todos nós sabemos, é que são períodos extremamente férteis do ponto de vista criativo. Portanto, em termos literários, eu tenho produzido um número de textos muito grande e estou com um projeto grande para desenvolver precisamente sobre estas temáticas, porque lá está, como tema absolutamente inédito, é muito rico para trabalhar
todos os contos que eu tenho escrito nos últimos tempos para o Jornal Público estão relacionados com este tema, porque é extremamente difícil sair desta temática. Portanto, já que não podemos sair, então vamos usá-la. Usá-la, né? Sim. Vamos explorar até onde for possível, até ao máximo. Portanto, é isso, lá está. Foi rapidamente tentar arranjar estratégias, não só para continuar a ganhar dinheiro, porque essa parte é fundamental, mas também para manter o cérebro ativo, porque essa parte a mim preocupa-me bastante, e muita gente que está neste momento sem trabalho, portanto, para além de estar sem dinheiro, está inativa ao nível psicológico e físico, e isso é perigosíssimo numa altura destas. Não é? Mas o que eu acho que esse medo é generalizado, está todo mundo, como a Karina falou, tipo, estamos aqui, está todo mundo, assim, não é todo mundo no mesmo barco, tem uns que estão de iate, tem uns que estão de canoa, mas estamos... É isso. Né? Estamos a flutuar ali no mesmo mar, mas assim, esse medo do trabalho, o medo das contas, do dinheiro, não somos nós, é todo mundo, né? É verdade, sim. Não é? Essa que tu disseste é muito boa, é ótima mesmo, uns estão de iate, outros estão de canoa, e isso parecendo que não, são meios de transporte muito diferentes, não é? Portanto, o medo nessas pessoas manifesta-se certamente de formas muito diferentes. Claro que sim. Também há uma coisa muito engraçada que tu também disseste, Cláudia, que eu sinto também cá em casa, que para os artistas mais e para as pessoas, é uma altura também muito grande de criatividade. Tu estás a fazer essa tua obra nova literária porque as pessoas estão com os sentimentos mais à flor da pele. O meu marido é produtor de música, está sempre no estúdio lá em baixo e neste momento ele está a produzir muito mais porque tens muito mais sentimentos do que antigamente, e isso para o meio artístico no fim eu acho que vão sair coisas disso. Vês o exemplo, por exemplo, de montes de artistas que hoje em dia online estão-se a reinventar e a fazer coisas incríveis, por isso há coisas boas e coisas más. Eu tive que desligar um bocado para conseguir ler mais, atualizar coisas, não estou a fazer como, assim, eu treino quase todo dia, mas não estou aquela paranoica de fazer pão e de aprender uma língua nova, não estou nisso. Mas de parar um bocado, porque a minha criatividade parece que eu estava num piloto automático das coisas. Parece que todo mundo está num coletivo comum de pensamento e eu disse, espera aí, eu tenho que desligar um bocado para voltar a fazer outras coisas, porque senão você termina sendo um bocado igual, né? E para mim foi isso, foi parar, porque eu tenho medo de não conseguir produzir. Não, por aí, eu vou ficar igual. Eu vou fazer pão daqui a pouco. Por amor de Deus, eu não quero fazer pão. Já não aguento ver pessoas a cozinhar no Instagram, já estou a ficar louca com isso também. Poxa, sério, agora eu tenho medo de engordar na quarentena. eu já engordei. Sim, por quê? Porque eu só faço comer. É bom, aí você tem medo, aí é uma bola de neve, tipo. Mas pronto, temos que nos divertir, depois a gente vai correr e vai fazer outra coisa e tudo volta ao normal. Daqui a 1 mês, 2, ninguém sabe. Eu amo. Talvez. Uma coisa que já tínhamos falado há pouco e também ainda neste espírito das redes sociais e tudo mais, um medo, que já era um medo antes disto ter acontecido na minha vida pelo menos, é este medo é o chamado FOMO, Fear of Missing Out. Há tudo em lives, está tudo a acontecer em lives, e se tu não, eu preciso de uma agenda, porque se aquilo vai passar, eu não vou ver, não vai dar, porque há outra coisa, e há esta neurose que se está a instalar de, caramba, como é que eu, em casa, a gerir o meu próprio tempo, ainda assim chego à conclusão que não tenho tempo para nada, que tristeza, e tenho medo que de facto, afinal, não era de outra coisa que eu pensasse, é mesmo de má gestão de tempo, que a minha vida decorre da maneira como decorre. Portanto, este foi um medo que surgiu e que agora tem que estar a ser enfrentado, mas há muito isto, não é? O efêmero, eu percebo que a ideia da efêmero, dizias tu também há pouco, Cláudia, faz parte, porque apesar de tudo dá-nos uma sensação de normalidade, não é? Porque as coisas acontecem como acontecem no dia a dia, nós vamos às coisas e elas passam, não é? Não ficamos com elas ali gravadas para sempre, mas depois também há muito isto, é que nós queremos dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor e estar atentas e tudo mais, mas não dá para tudo. Eu acho que, sinceramente, eu acho uma coisa, acho que é uma grande ilusão, como sempre, das redes sociais. De repente, isto gera uma neurose, como tu estavas a dizer, horrível, que parece que toda a gente está a fazer mais do que tu, mas isto não é novo. Não é? Nós sempre vamos mais felizes do que tu, está toda a gente com mais sucesso do que tu, está toda a gente mais gira do que tu. Portanto, isto sempre aconteceu, não é novo, não é? Só que agora, de repente, como as pessoas ainda estão mais tempo ligadas, portanto, vão postando ainda mais coisas. Repara, muita gente, se calhar, cozinha
tipo põe lá um pão ou um bolo ou o que for, e dá um ar como se estivesse a fazer aquilo, como se não tivesse custado nada, e se calhar demorou 4 horas a fazer aquilo. Se calhar o filho esteve a chorar E durante... sabe mal, de certeza. Percebem? Portanto, eu acho que tudo continua a ser tudo uma grande ilusão, porque é fake. Eu acho que as redes sociais para mim são extremamente fake. Aquilo não é significativo da vida das pessoas. É um segundo que é mostrado da vida das pessoas. Aquilo não é o diário. E gera sempre esse sentimento de epá, eu estou a falhar em alguma coisa porque eu não consigo fazer isto tudo. Estou a falhar no pão, eu estou a falhar no pão, estou meio chateada. Tu entraste na pandemia, hashtag. Mas é engraçado dizer isso. Eu, ano passado, em relação às redes sociais, eu sou muito ativa e gosto muito das redes, mas tenho noção também que só mostro o que quero e tudo mais. Mas tive noção do impacto de outras pessoas, porque eu acabo, claro que te influencias, mas eu também tenho essa noção que tu dizes, que nós somos queremos e tudo mais. A minha melhor amiga, nada a ver com a área, há um ano atrás, disse-me assim: desinstalei o Instagram, assim do nada. E eu desinstalaste o Instagram e ela desinstalei, porque veio por mim a discutir com o meu marido, porque eu não sei quanto eu estava nas Maldivas e nós não temos dinheiro para as Maldivas e eu queria nas Maldivas e estava-me a criar mal-estar, porque portanto, tu queres estar, está toda a gente nas Maldivas ou está toda a gente não sei onde, as pessoas estão todas no verão e tu tens de estar a vergar a mola e não podes, isso cria-te uma discussão com o marido, mas esses problemas hoje em dia são reais, não é? Sim, em última instância eu acho que é sempre, eu sei que isto é um bocadinho à lapalice, mas esta ideia de medo, esta ideia de morte de uma forma geral, morte dos nossos hábitos, morte daquilo que estávamos, aquilo que gostaríamos que acontecesse, os nossos projetos, só pode realmente ser combatida com vida, mais vida, seja ela qual for e seja aquilo que significar para cada um. É isto, é o que há, é o que temos e é o melhor que se pode fazer e mais ninguém é obrigado. É isso, aproveitar o que temos. E a Cláudia terminou muito bem, que agora que eu fui ver que o tempo já correu. Meninas, muito obrigada. Obrigada, foi ótimo. É só para desabafarmos um bocado sobre esses nossos medos diários e as nossas paranoias e medo do trabalho, o medo de engordar, o medo de não poder fazer pão e, enfim, e os medos, não é? Olha, Karina, obrigada. Obrigada a todas, gostei muito de vos conhecer, espero um dia conhecer-vos pessoalmente, que eu sou a pessoa que gosto de conhecer as pessoas pessoalmente. Também. Se algum dia nos encontrarmos e eu estiver distraída, não sei o que, digam-me, está bem? Que eu depois esqueço-me tudo e pareço mal educada. Quero-vos conhecer, não vos vou poder abraçar, mas dizer, olha, adorei esta conversa, gostei de vos conhecer a todas mesmo. Obrigada, também gostei muito de conhecer, também espero que nos pessoalmente um dia destes. Obrigada. Beijinhos. Beijinho, fiquem bem. Tudo a correr bem. Beijos.